Olá a todos, aqui é o juiz André Palitano do Dia de Freedom. Hoje é segunda-feira, 23 de junho de 2025. Do meio da noite, Pepe Escobar se junta a nós, vindo de Moscou. Pepe, é um prazer, meu caro amigo. Obrigado por participar do show. Há tantas coisas acontecendo tão rapidamente e precisamos da sua experiência em muitas delas. Qual é a sua opinião sobre a opinião internacional? Sobre o ataque de Trump ao Irã. Na noite de sábado, nos bastidores está sendo condenado virtualmente em todos os lugares do hemisfério sul. Claro, não o Chile da Europa. Isso é diferente. E isso é algo que foi repassado pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia e também por diplomatas iranianos. Como o senhor sabe, juiz, hoje cedo à tarde, em Moscou, ocorreu a reunião-chave entre Putin e o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Arei. Sabemos que Ayatollah Khamenei enviou uma carta pessoal a Vladimir Putin entregue pessoalmente por Ara. Não sabemos o que há dentro dessa carta, é claro, mas considerando que o porta-voz de Peskov Kremlin disse mais tarde que tudo depende de agora, tudo depende do que os iranianos querem de nós. Então isso significa que a Rússia está aberta a tudo que os iranianos pedirem. E isso complementa algo que já sabíamos aqui na Rússia há quase 2 anos e meio, quando delegações iranianas vinham aqui o tempo todo. Eles ainda estavam negociando a parceria estratégica. E sempre que eu perguntava aos iranianos, eles diziam: correu muito bem. E a Rússia diz: ok, qualquer coisa que você queira perguntar. Urano disse: vocês, russos, qualquer coisa que quiserem de nós, é só pedir. Então, vamos ver onde isso vai nos levar daqui para frente. Certo? Mas o que você acha que o Kremlin pensa da decisão de Trump? Pepe. Parece bem óbvio agora que isso foi um golpe de relações públicas. Sim? Que urânio e as centrífugas não estavam lá. Que os Estados Unidos desperdiçaram 100 milhões de dólares. O secretário de Defesa disse que foi brilhante. Não foi. Na verdade, foi inventado pela administração anterior, que eles alegavam odiar. O presidente dos Estados Unidos disse que destruímos totalmente suas capacidades nucleares. Nós não colocamos uma luva nisso. Por que eles fariam algo tão idiota assim? E agora é universalmente reconhecido como um idiota e um fracasso. Bem, para começar, inteligência falha. Um delírio provocado essencialmente pelo eixo sionista de que isso deveria ser um elogio para acabar de vez com o programa nuclear iraniano. Quando lembramos que alguns dias antes, Sayers mais uma vez conseguiu o furo de reportagem e, claro, ele é Sayers. Todo mundo o conhece em Washington e quando precisam de algo muito importante eles ligam para Say. Então ele tinha o furo de reportagem e quando eu li o artigo dele antes do ataque, foi assustador porque eles realmente acreditavam que um ataque funcionaria. Say estava escrevendo que o ataque seria exatamente tão perverso quanto aconteceu e, claro, que isso levaria a uma mudança de regime dentro do Irã. Eles realmente acreditam que o eixo sionista abrange todo mundo, de Washington, Maryland, até Tel Aviv. Então é uma ilusão e, claro, uma ilusão que começou pelo menos em 1998, quando os neoconservadores não estavam no poder e estavam conspirando com o bebê, o plano de ruptura limpa, etc. e tudo o que eles começaram a implementar depois do 11 de setembro, resultando em 7 países em 5 anos e agora a cereja do bolo é o Irã. Eles veem uma janela de oportunidade. Vamos acabar com o programa nuclear deles. Isso nunca poderia funcionar. Não há informações de inteligência no local. Eles, os americanos, não sabem o que acontece nos níveis mais altos do IRGC. E isso é algo que você só entende quando vai ao Irã e conversa com as pessoas do IRGC. E com os melhores analistas iranianos. Mais uma vez, é reconhecido entre as elites diplomáticas que os Estados Unidos são subordinados a Israel. Sim?
Benjamin Netanyahu convenceu o presidente Trump a rejeitar as informações de suas próprias agências de inteligência e aceitar o que Netanyahu estava dizendo. Agora Netanyahu está pronto para dar o braço a torcer. Ele já está chorando, tio. O juízo tenho certeza o nosso público, você e eu podemos ter visto uma reportagem do canal 11 em Israel basicamente dizendo que Tel Aviv enviou uma carta formal para Trump para acabar com a guerra o mais rápido possível, e a resposta de Trump foi não, nós acabamos com a guerra quando queremos fazê-lo. Começar uma guerra é muito fácil, então o Irã foi atacado por Israel. Sem provocação, sim, o Irã estava operando programa nuclear legal, inspecionado e aceito. Os Estados Unidos atacaram sem provocação. Os Estados Unidos estavam negociando com Trump e Netanyahu atacou Trump para interromper as negociações sem provocação. Como essas pessoas conseguem escapar disso? Porque eles são os sionistas. É horrível. O Abazaraki, ele escreveu um post ontem que foi absolutamente excelente. Em 3 ou 4 frases, ele disse, estávamos na mesa com Israel e Israel destruiu a mesa de negociações. Estávamos na mesa com os Estados Unidos e os Estados Unidos destruíram a mesa de negociações e agora eles querem que voltemos à mesa. Como podemos voltar a alguns? Ainda estamos lá. Não saímos da mesa. Como você pode voltar? Isso foi perfeito. Isso resume tudo. Toda a demência. O problema é que agora estamos em uma cadeia irreversível de eventos. A resposta de Trump hoje é que não vamos terminar a guerra agora. Terminamos quando queremos. É porque eles acham que entre 2 e 3 semanas podem causar o colapso da economia israelense, paralisar a economia israelense. Eles estão atingindo todos os nós importantes, portos, aeroportos, Ben Gurion, refinarias de petróleo, usinas de energia, etc. E ainda não lançaram os mísseis mais potentes. Hoje foi a primeira vez que eles lançaram um míssil Raya, míssil Gadar também. O Red Casman lançou apenas alguns deles. Esses são os mísseis de primeira linha. A Fata, eles já usaram, mas não muitos. Esses são os mísseis de última geração do Irã. Vimos alguns deles quando estivemos no Irã no mês passado, quando visitamos o Museu Aeroespacial do IRGC. Então, eles estão bem confiantes agora. O preço que eles estão pagando ao juiz é inimaginável porque não há defesa aérea. Não há defesas aéreas desde as fronteiras ocidentais do Irã até o Irã e até o eixo que vai de Teherã a Caxemira e Isfahan. Então são ataques israelenses. Eles destruíram a sede do IRGC hoje. Então o preço que eles estão pagando é enorme. Mas eles são xiitas. Eles entendem a noção de martírio e entendem a noção de sofrimento e sofrimento por uma causa maior que é a unidade nacional iraniana. Então, o que Israel fez e o que Trump fez depois foi consolidar a unidade nacional iraniana. Não haverá mudança de regime. Não haverá um filho patético do chá cavalgando pelas ruas de Trump. Esqueça. Era isso que eles queriam em primeiro lugar porque, acima de tudo, existem 2 vetores. As 2 manchetes andam lado a lado. Esta é uma guerra pela mudança de regime no Irã. O primeiro título. Segundo título. Esta é uma guerra contra tijolos. E o segundo título foi discutido em São Petersburgo durante a semana passada, durante o fórum em São Petersburgo, em praticamente todos os principais painéis. Houve painéis sobre tijolos, sobre o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, a União Econômica da Associação das Nações do Sudeste Asiático, tudo, e sobre a Estrada Norte e Marítima, que é um corredor de conectividade através do Ártico, e sempre houve sim, precisamos fazer tudo isso porque precisamos começar a construir um mundo multipolar longe deste império demente. Uau! O povo israelense chegou à conclusão de que Netanyahu cometeu um
Erro tremendo ao atacar o Irã. Você sabe o que aconteceu hoje, juiz? É algo que você obviamente não lerá na grande mídia ocidental. Membros do Knesset já estão fugindo de Tel Aviv. Havia um avião de resgate da LL com muitos VIPs dentro. Eles tiveram que retornar no ar porque os mísseis iranianos começaram a voar esta manhã. Então o pânico já está instalado. Não há dúvidas sobre isso. De onde o avião decolou? Deve haver outros aeroportos em Ben Gurion que estão fechados. Exatamente. Não sabemos se ele partiu de Ben Gurion. Exatamente. Ben Gurion está praticamente imobilizada no momento, assim como o porto de Haifa está imobilizado no momento. E esta manhã eles atacaram o porto de Ashdod. Julgue pela primeira vez os iranianos, que atacaram o porto de Ashdod. Então, mais cedo ou mais tarde, Israel não terá portos funcionando. Netanyahu fugirá ou afundará com um navio. Essa é uma ótima pergunta. Acredito que seu destino ideal seria Mussolini, enforcado de cabeça para baixo em uma praça pública pelos próprios israelenses. Isso seria muito apropriado. Mas provavelmente ele fugirá. Ele é essencialmente um covarde. Uau! Se houvesse uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, como você acha que ela se desenrolaria? Não haverá porque os iranianos não querem. Juiz, e a resposta hoje foi uma peça de teatro. Certo, simbolicamente é muito importante porque aqueles mísseis que caíram na base de Al-Ad, no Catar, é uma mensagem simbólica para todo o GCC. Basicamente, os iranianos estão dizendo a todos os seus vizinhos, Catar e outros Emirados Árabes Unidos, Bahrein, etc. Vejam, Trump trouxe isso para vocês, esses mísseis não são contra o Catar. Esses mísseis são contra território americano ocupado no Catar. Al-Ad é uma base gigantesca, sabe, com mais de 10 mil pessoas, super infraestrutura, etc. E é o comando nervoso do CENTCOM na Ásia Ocidental. Então, hoje foi uma mensagem. Basicamente, o RGC estava dizendo, vejam, se isso sair do controle, vocês pagarão o preço. Vocês não pediram, mas foi imposto pelos americanos. Eles não querem, e eu estava discutindo isso extensivamente ontem, um ataque frontal aos Estados Unidos. Eles querem minar os Estados Unidos aos poucos. Eles estão expandindo sua presença. Agora não é só Israel. Se a situação ficar crítica, eles podem atacar qualquer base americana em qualquer lugar que quiserem, com todos os mísseis que quiserem. Então, esta foi a mensagem simbólica de hoje. Aliás, falem conosco sobre Pequim. Pequim precisa entender que tudo isso é uma espécie de ataque a tijolos. Sim? Pequim não quer que as ruas de Hormuz sejam fechadas. Não quer que o Irã seja danificado. O que está pensando? E o que fará? O que pode fazer? Juiz, eu tinha uma informação muito importante de uma das minhas fontes da velha guarda. Antigas fontes do Estado Profundo. Agora ele está fora de cena, mas ele... Claro que ele tem toda essa agenda de contatos com todos os que importam em Washington. Ele disse que a CIA, tenho certeza de que você sabe disso. A CIA disse a Trump que os chineses estavam horrorizados com a perspectiva do fechamento do Estreito de Hormuz. Então Trump foi em frente. Um dos motivos foi, ok, isso vai ser ruim para os chineses. Mas é muito mais complicado do que isso. Os chineses não dependem muito do que importam do Irã via Estreito de Hormuz. Eles também têm outras fontes, ou até mesmo da Arábia Saudita. Eles têm outras fontes. Eles poderiam redirecionar suas compras para a Rússia, por exemplo. Portanto, eles não são totalmente dependentes porque têm múltiplas fontes. A Índia estaria em uma situação muito mais grave. E os chineses? É claro, estavam calculando o que os iranianos estão calculando. Um bloqueio seletivo de Hormuz. Todo esse blá 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 na grande
Mídia ocidental sobre Hormuz ser fechado. Vai ser horrível. Não? É diferente. O que está sendo discutido no momento, considerando que o parlamento turco aprovou o fechamento pelo Estreito de Hormuz, mas esta não é a decisão final. Agora, isso está sendo decidido pelo Conselho Supremo, e a decisão final é de Ayatollah. Eles podem optar por um bloqueio seletivo de Hormuz. Se você é um navio-tanque cargueiro indo para a China, Índia ou outros clientes asiáticos, a passagem é gratuita. Se você é um navio-tanque cargueiro entregando petróleo para a Europa e o Ocidente, de jeito nenhum. Então, isso já seria, em termos de colapso de parte da economia ocidental, trabalharíamos brilhantemente. Então, poderíamos esperar algo assim nos próximos, digamos, dias. Eles nunca jogarão sua cartada final, que é bloquear completamente o Estreito de Hormuz. Esta é a carta nuclear iraniana, muito mais do que uma carta nuclear real. Porque eles sabem que lerão tudo o que o Goldman Sachs previa desde meados da década de 2010, pelo que me lembro. Então, 10 anos atrás, o Goldman Sachs já estava jogando. Se você fechar o Estreito de Hormuz, o que poderia acontecer? Certo, um baril de petróleo vai para 120, 130, 200 e poderia chegar a 500 em questão de semanas, e o colapso dessa pilha de derivativos, cuja projeção do Goldman Sachs foi reajustada pelo Banco de Compensações Internacionais posteriormente, muito menos, mas a projeção real é de 4 trilhões de dólares. Então, este é o colapso do sistema financeiro internacional. Ponto final. A Rússia sabe disso, a China sabe disso e os iranianos acompanham tudo o que acontece no Ocidente. Eles também sabem disso. Então, esta é a cartada final deles. Eles a jogarão se estiverem, você sabe. Trump apostou e perdeu com a decisão que tomou no sábado à noite. Sim? A resposta curta é sim. Inteligência falha, decisão precipitada, manipulada pelos sionistas e pessoas ao seu redor. A ilusão de uma vitória rápida que ele poderia vender como uma vitória rápida. Ainda assim, ele vendeu uma vitória rápida. Espetacular, sua própria vitória. Somente o exército americano poderia conseguir isso, etc. Um programa nuclear devastado, obliterado, o que você quiser. Foi um reality show. Mais uma vez. Foi uma operação de relações públicas. Um reality show, e ele foi ao ar imediatamente depois para controlar a narrativa e defini-la, e todos tiveram que repetir-la. Mas então, um dia depois, agora vocês sabem, quase 2 dias depois, começamos a ver o que realmente aconteceu. E tivemos, desde o início, fontes iranianas, incluindo membros do parlamento, membros de alto escalão do parlamento, dizendo, olha, nada aconteceu. Tudo o que era de valor em Fordo foi removido antes, incluindo 400 quilos de urânio enriquecido. Estava vazio, essencialmente, assim como Natanz estava vazio. E seu Farhan também estava vazio. Então, eles bombardearam 3 instalações vazias. Essencialmente. Ele prejudicou sua própria reputação no cenário internacional e a credibilidade dos Estados Unidos da América na comunidade diplomática, que abrange todos os principais países do mundo. Julgue a resposta curta, infelizmente, como de longe. Ninguém pode confiar em nada que venha desta presidência ou de qualquer pessoa relacionada a esta presidência ou parte da equipe Trump 2.0 de agora em diante, por causa dessa mudança. E da data de 22 de junho. Uau! Poderíamos falar sobre isso por dias. O dia do início da Operação Barbara Arrow pelos nazistas em 1941. Aqui na Rússia, todos fizeram a conexão. Todos. Na China também fizeram a conexão. Sim? Os símbolos falam como montanhas, sabe, por volumes. Então, de uma só vez, ele destruiu a Carta da ONU. Ele destruiu o direito internacional. Ele destruiu o sistema de relações internacionais. Ele destruiu a autoridade da ONU.
ele destruiu o Sul Global. E como você sabe muito bem, juiz, ele destruiu a Constituição dos Estados Unidos e sua própria base, a MAGA, que agora está irreversivelmente dividida. Como você pode qualificar isso como uma vitória? Uau! Pepe, muito obrigado. Obrigado pelo seu brilhante e talentoso resumo. Especialmente pela oração no final, que foi fantástica, e obrigado por ficar acordado até tarde por nós, como você sempre. Eu sei que você trabalha durante o dia também, mas toda vez que você vem até nós, é madrugada. Muito obrigado. Saúde. Tudo de bom. Nos vemos na próxima, querido amigo. Tudo de bom. Até a próxima. Obrigado. Tudo de bom. Muito obrigado. Obrigado. Uau. Um dia agitado, agitado e gratificante. Chris, ultrapassamos a marca de 600. Ainda não. Estamos muito perto de 600 mil assinaturas. Se você conseguir que seus amigos se inscrevam, e se você ainda não se inscreveu, faça você mesmo. Quebraremos esse número amanhã. Amanhã às 8 da manhã, o embaixador Charles Freeman às 11 da manhã. A Aaron Mate. À 1 da tarde. E eu estava esperando por ele desde sábado à noite. Por causa dos e-mails que trocamos. E eu sei que você também estava esperando por ele. Coronel Douglas MacGregor, juiz palitano por julgar a liberdade.